Olá, bem-vindo à sua primeira aula de estrutura. Antes de mais nada, vamos relembrar alguns princípios da VIP Class, né? Na VIP Class nós não trabalhamos com básico, intermediário e avançado. A BIA não é bem-vinda na nossa escola. Nós temos uma outra forma de classificar o idioma. Também não temos essa coleção maluca de livros, livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, livro 5, né? Nós temos dois tipos de programas, o estrutural e o conversation, que você vai fazer o estrutural agora e depois treina a conversação. Não temos essa montanha de livros também. Trabalhamos com habilidades, então, de construção, que é o que você está aprendendo, né? Vai aprender estruturas e conversação. Em paralelo, você ganha essas habilidades. Precisa treinar um pouquinho, né? Mas em paralelo você ganha essas habilidades. A estrutura, ela favorece o vocabulário, porque 70% do que você fala é vocabulário, é estrutura, não é palavra nova, entende? 70% é estrutura. Facilita a leitura, porque você conhece a ordem, né? Então você ganha leitura quando você domina estruturas. Você ganha escrita, porque você domina estruturas, conhece a ordem, conhece as ferramentas para escrever. E também te ajuda no listening, porque às vezes o aluno pensa que o listening é só ouvir os CDs. Não, você tem que saber estrutura, senão você vai ouvir errado, ou vai entender errado, vai entender por um contexto errado, entendeu? Então a estrutura, ela te ajuda para listening também. A conversação, as aulas de conversação, elas te ajudam na performance, né? E também vai trabalhar teu listening, e também ela tem o objetivo de provocar o vocabulário, né? De fazer você usar vocabulário. Então, essas são as duas aulas da VIP Class, e você agora está fazendo essa aqui, ok? Então, vamos lá. Temos que começar de algum lugar, né? Já que nós não temos básico, intermediário e avançado. Então, vamos definir o idioma assim. Quando você fala, o que sai da tua boca? Palavras, sons. Nós não vamos estudar sons, nós vamos estudar palavras, né? Então, vamos lá. Qual é o nome dessa palavra? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Numbers, né? Ok. Agora, qual é o nome dessa palavra? Good, bad, intelligent, beautiful. Adjectives, ok? Agora, qual é o nome dessa palavra? Today, tomorrow, yesterday. Adverbs. Qual é o nome dessa palavra? The boy, a boy, an orange. Articles, lembra? Agora, qual é o nome dessa palavra? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, né? But, if, and, though. Conjunctions, ok? E essa palavra? Uhul, yuppie, au. Interjections, né? E agora, qual é o nome dessa palavra? Sônia, table, school, caderno. Nouns, substantivos. Agora, qual é o nome dessa palavra? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, I, he, she, it. Pronouns, pronomes. E agora, qual é o nome desta palavra? The book is on the table, in the table, behind the table, in front of the table, beside the table, em cima, embaixo, atrás, na frente, ao lado. Preposições, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá faltando uma, porque são 10. Você tem 10 em inglês, 10 em português. Eu acredito que outros idiomas também tenham essa classificação. Então, qual é a que tá faltando? Qual é o nome dessa palavra? Go, work, study, learn, drink, drive, go, back, come back. Verbs, né? São os verbos. Então, dessas 10, qual é a mais importante, na tua opinião? Talvez você tenha dito substantivos, né? Nome de coisas. Nem sempre você vai ter um noun, né? De repente você tem um pronome, ao invés de falar
Sonia is my teacher, você fala she is my teacher, né? Então, em toda oração você tem um adjetivo? Em toda oração você tem um número? Não. O que você tem em toda oração? Vamos ver um detalhe aqui? Qual que é a diferença de oração e frase? Você poderia dizer qual dessas duas é oração e qual dessas duas é uma frase? Então vamos lá. What a wonderful day, que dia maravilhoso. The book is on the table. O livro está sobre a mesa, né? Qual que é a oração? Qual que é a frase? Essa é a frase, porque, vamos ver, essa é a oração, uma sentença. Por quê? Porque tem verbo, né? Então, toda oração tem um verbo. Então, o verbo é o mais importante de uma oração, entendeu? Porque você tem ele toda hora, certo? Então, vamos lá ver a ordem de uma oração. Qual que é? Sujeito, verbo, predicado, certo? Vamos ver isso na prática, já que você definiu que o verbo é o mais importante, porque toda oração tem um verbo, vamos conceituar o verbo. O verbo faz o quê, exatamente? Te dá uma ação? Eu estudo inglês. I study English, ok? O que mais que ele te dá? Qualidade, ele te classifica, qualifica. I am beautiful, you know. Today is hot, ok? Não é uma qualidade, é um estado, ok? But Sonia is a good person, qualidade. Sonia is short, qualidade. Eu sou baixa, sou uma boa pessoa. Então, ele te qualifica, né? Tá aqui. You are a student, você é um aluno, tá te classificando, te qualificando. E o que mais que ele faz por você? Estado. Sonia is here, Sonia está aqui. Sonia is tired, Sonia está cansada. É o meu estado temporário, né? Então, the book is on the table, o livro está sobre a mesa, é um estado, é o estado do livro, né? Ele está na mesa. O que mais que ela faz? Movimento. Sonia está ensinando inglês. Estou fazendo, né? Movimento. You are studying English. Tá vendo? Você está estudando inglês. Seu movimento agora. O que mais? Existência, né? Existência, ela veio separada aqui por quê? Porque ela é a única oração que não cabe nessa tabela de sujeito, verbo, predicado, porque não existe um sujeito. A oração diz que há um problema, há algo a ser feito, há um carro lá fora, há. É o verbo haver. There is é o verbo haver. There is a book on the table. Há um livro na mesa, tá vendo? Não tem sujeito. Há um livro na mesa, é o verbo haver, certo? Então, vamos dar nome para essas 5 fases aqui. Vamos definir os verbos, o tipo de verbo que elas usam. Vamos lá. Quality, to be. Verbo to be. I am, you are, she is, né? State, to be. I am, you are, she is. Qualidade de estado é a mesma coisa em inglês. Movimento. I am working, you are working, she is working. Verbo to be, certo? E existência, verbo to be, tá vendo? Verbo to be. E ação é o verbo to do. Então, se você for quantificar, olha, você usa o inglês, 75% você usa verbo to be no inglês, certo? 1, 2, 3, 4, verbo to be. Você usa 75%. 25% do tempo você fala verbos de fazer. 75% você está falando verbos ser, estar, estar fazendo. Entendeu? Então, essa é a classificação. Definimos então que nós temos 2 verbos, 2 tipos de verbos, 2 gangues, a gangue do be e a gangue do do, né? Então, o be, aqui estão os membros. I am, she is, you are, passado, I was, you were, e o particípio, né, que precisa do I have been, mas isso é outra fase. Então, aqui você tem o verbo to be. E você tem a família do do.
que são os verbos de ação. Fazer, ir, voltar, comer, beber, dormir, acordar, trabalhar, pagar, comprar. Tudo que você faz é dessa família, certo? Então, eu te perguntaria, qual dessas duas é a mais importante? Qual? Vamos lá. Você deve ter respondido que é a família do verbo to be, né? Porque ela fala de qualidade, estado, movimento e existência. Sim, ela trabalha as 4 fases do verbo. E a família do do, né? Que é fazer. E então, você decide qual das duas é mais importante. Vamos lá? Em português, nós não precisamos de nada para perguntar, né? You are a student? Nós afirmamos. You are a student? Nós perguntamos com a nossa entonação e com um ponto de interrogação, certo? Com ponto de interrogação nós perguntamos tudo em português. Em inglês, não. Você precisa de auxiliar para perguntar. Qual é o auxiliar do verbo to be? Ele mesmo. Ele é auxiliar. Ele é auxiliar. Tá vendo? Ele é auxiliar. Se você está falando de verbo to be é auxiliar. Por isso que ele veio aqui. Então, alguns dirão que o verbo troca de lugar. Vamos ver. Não dá para trocar o verbo de lugar. Para você falar ação, para você perguntar com verbos de ação, você tem que ter um auxiliar, que é o do. Do you study English? É aí que o pai de família vem, né? A família do do. Então, você tem que usar o do para perguntar. Então, basicamente, é isso aí. O verbo to be é auxiliar, por isso ele é o mais importante. O verbo de ação, ele não é auxiliar. Ele precisa do do para perguntar e para negar. Aqui o verbo to be, não. Se você estiver falando de verbo to be, você vai perguntar, negar e afirmar com ele. Essa seria a tabela geral, né? As 14 question words, que é why, where, when, porquê, onde, quando, o que, qual, quem, de quem. How, como, how many, quantos, how much, quanto, how long, período, how far, distância, how often, frequência, e how old seria para a idade, ok? Então, essa é a tabela geral. Se você esquecer da tabela, você não pode esquecer da tua mão. Você tem 5 dedinhos, né? E esses dedinhos vão te ajudar a construir inglês. Olha, question word, auxiliar, sujeito, verbo, predicado. Vou até voltar lá um pouquinho. Question word, auxiliar, sujeito, verbo, predicado. Viu? São 5 colunas em 5 dedos. Where is the book? Onde está o livro? Porque você está perguntando, certo? O livro está na mesa. The book is on the table. Você está afirmando ou negando. The book is not on the table. Vamos voltar lá? Question words, auxiliar, sujeito, verbo, predicado, né? Se você tá trabalhando com verbos de ação, vai ser o do, verbo to be vai ser o próprio verbo. 5 colunas, 5 dedinhos, ok? E aí, você entendendo a sequência, a ordem do inglês, vai ficar muito mais fácil para você falar inglês, entendeu? Agora, você pode fazer os exercícios da página 16, 17, 27, se você nunca estudou ou estudou pouco, né? E se você já fala inglês, mas tem problemas com estruturas, sente algum bloqueio, você não precisa fazer esses exercícios da página 16, 17, mas seria importante que você fizesse os exercícios todos, só para relembrar, nem que seja oralmente, tá bom? Tenha uma boa aula. Até o próximo vídeo. Eu vou te avaliar antes e depois, hein? Fica tranquilo. Até a próxima.
acredito. Stop recording. Pra onde foi?